Se você ganha 20 mil, 30 mil ou 40 mil aí no Brasil, talvez ir para os Estados Unidos seja uma decisão muito mais difícil para você do que para quem ganha pouco. E sabe por quê? Porque você tem muito mais a perder. Talvez você já tenha uma casa, um bom carro, uma carreira, e bem respeitada inclusive, filhos e uma boa escola. Talvez você tenha levado 15, 20 anos para chegar exatamente aonde você está. Então aparece aquela pergunta: por que eu largaria uma vida boa no Brasil para começar uma vida nova nos Estados Unidos? E tem uma segunda pergunta que talvez seja ainda mais importante: quanto eu precisaria ganhar nos Estados Unidos para essa mudança realmente valer a pena? E é sobre essas duas perguntas que eu quero conversar com você hoje. Porque a resposta, na minha opinião, não está simplesmente em converter reais para dólares. Antes de comparar Brasil e Estados Unidos, tem uma coisa muito mais importante: o que significa ganhar bem? Porque para uma pessoa pode ser 10 mil, para outra pode ser 30 mil, para outra pode ser 50 mil. Então, eu não quero ficar inventando uma linha dizendo a partir desse número você é rico. Vamos olhar para os dados. Segundo o IBGE, em 2025, o rendimento real habitual médio de todos os trabalhadores do Brasil foi de aproximadamente R$ 3.560 por mês. Em São Paulo, que possui uma das maiores rendas do país, o rendimento médio anual foi de aproximadamente R$ 4.190 por mês. Então, quando estamos falando aqui de alguém que ganha 20 mil, 30 mil, 40 mil, nós não estamos falando da situação média do trabalhador brasileiro. Estamos falando de alguém que provavelmente já conquistou uma posição profissional bastante diferenciada. E aqui eu faria uma primeira reflexão. E é justamente por isso que essa pessoa precisa pensar diferente sobre os Estados Unidos. Porque talvez ela não esteja buscando simplesmente ganhar mais. Talvez esteja buscando construir uma carreira internacional. Talvez esteja até pensando nos filhos. Talvez esteja pensando em patrimônio em dólar. Talvez esteja buscando um mercado maior para a profissão dela. Ou talvez esteja buscando uma combinação de tudo isso. E aqui aparece o primeiro erro dessa comparação: pegar 30 mil e simplesmente converter para dólar. Isso praticamente não responde nada. Porque quem mora no Brasil recebe em reais e gasta em reais. E quem mora aqui nos Estados Unidos recebe em dólares e gasta em dólares. Então a pergunta não é quanto 30 mil vão dar em dólares. A pergunta é que padrão de vida aquela renda compra no lugar onde eu vivo. E depois, qual a renda eu precisaria ter no outro país para eu construir um padrão de vida que eu quero? Moradia muda, alimentação muda, escola muda, seguro de saúde muda, carro muda, impostos, o custo de determinados serviços também muda e muito. E até dentro dos Estados Unidos isso muda. Morar em Orlando não é a mesma coisa que morar em Manhattan, que morar em São Francisco. Por isso não existe uma fórmula séria dizendo 30 mil no Brasil equivale a exatamente tantos dólares nos Estados Unidos. Quem te der essa resposta sem perguntar cidade, composição familiar, o estilo de vida, provavelmente vai estar simplificando demais para você. Só que existe um erro no sentido contrário também. E olhar apenas para o custo americano e esquecer o tamanho de todo o mercado americano é um outro ponto complicado. Porque uma coisa é perguntar quanto custa viver nos Estados Unidos. Outra completamente diferente é perguntar quanto o mercado americano pode pagar pela minha qualificação. E aqui os números começam a ficar interessantes. Vamos pegar a tecnologia. Nos dados mais recentes publicados pelo BLS, referentes a maio de 2025, software developers tiveram um salário médio anual de 148.100 dólares nos Estados Unidos. E aqui tem uma distinção importante. Eu falei na média, não salário garantido. Uma pessoa entrando no mercado não necessariamente vai ganhar isso. Localização, experiência, empresa, especialidade, senioridade, tudo isso faz a diferença. Mas esse número nos mostra o tamanho econômico que determinadas qualificações pode alcançar nesse mercado. E tem mais. O BLS projeta que o emprego de software developers cresça aproximadamente 16% entre 2024 e 2034, contra aproximadamente 3% para o conjunto das ocupações. Então a gente não está olhando apenas para a remuneração, a gente está olhando para a remuneração e demanda futura. Aliás, se você gosta desse conteúdo de comparação baseado em dados, carreira, salário, custo de vida e oportunidade nos Estados Unidos, se inscreve aqui no Projeto América, porque eu quero justamente construir esse canal para o profissional que não está procurando fantasia sobre os Estados Unidos, está realmente tentando entender uma mudança dessas, se realmente vai fazer ou não sentido. Olha outro mercado que eu vou trazer para vocês
porque esse dado também é muito interessante. Vamos agora para a área de saúde, a parte de enfermeiro registrado. Eles tiveram em 2025 um salário médio anual nacional de aproximadamente 101.420 dólares, segundo o BLS. Mas o mais interessante nem é somente o salário. O BLS projeta aproximadamente 189 mil vagas para a parte de enfermeiro registrado por ano, em média, a todo longo dessa década aí de 2024 a 2034. E parte importante dessas oportunidades existe para substituir profissionais que mudam de ocupação, deixam a força de trabalho, inclusive por aposentadoria, que isso está acontecendo demais aqui. Então, quando olhamos o setor inteiro, fica ainda mais interessante. O BLS projeta que Healthcare and Social Assistance seja o setor de crescimento mais rápido da economia americana entre 2024 e 2034. 8,4%. São aproximadamente 2 milhões de empregos adicionais projetados nesse setor. Mas por quê? Entre as razões apresentadas e apontadas pelo próprio BLS estão o envelhecimento da população e a crescente prevalência de condições crônicas. Então, existe uma dinâmica econômica acontecendo por trás desses salários. E agora, eu quero falar diretamente com quem tem 40, 45, 50 anos, porque provavelmente é aí que surge uma objeção. Caio, tudo bem. Esses salários existem, mas eu vou chegar lá e eu vou estar começando do zero. Talvez você realmente tenha que construir algumas coisas. Dependendo da profissão, pode existir uma licença, por exemplo, pode existir certificação, pode existir uma adaptação a todo o mercado, pode existir o inglês, pode existir uma primeira posição diferente daquela que você ocupava aí no Brasil. E isso é realidade. Só que existe uma diferença enorme entre começar uma nova etapa e começar do zero. Um engenheiro com 20 anos de experiência não vai apagar os 20 anos de conhecimento quando ele entra num avião. Um executivo não esquece como administrar uma equipe porque ele mudou de país. Um profissional de tecnologia não perde o conhecimento técnico na imigração do aeroporto. Um empresário, ele não esquece tudo que ele aprendeu sobre negociação, sobre gestão, sobre vendas e risco, porque agora ele está nos Estados Unidos. Você pode precisar reconstruir posicionamento, com certeza. Mas isso não significa necessariamente reconstruir competência. E essa diferença para o profissional experiente é gigantesca. Então, vamos voltar aí à pergunta do começo. Se alguém já ganha 30, 40, 50 mil reais no Brasil, por que mudar? E é aí que eu acho que o dinheiro deixa de ser a única variável. Porque salário é apenas uma fotografia. A carreira ela é um filme. Talvez a pergunta real seja: onde a minha profissão pode estar daqui 10 anos? Onde que eu posso estar daqui 10 anos? Qual é o tamanho do mercado que eu estou entrando? Existem empresas que compram o tipo de conhecimento que eu desenvolvi? Será? Minha área, ela está crescendo realmente? Em que moeda que eu quero construir o meu patrimônio ao longo prazo? Que tipo de experiência meus filhos terão? Onde eu quero construir a próxima fase da minha vida? E quando olhamos as posições e as projeções atuais, a economia americana deve adicionar aproximadamente 5,2 milhões de empregos. Isso entre 2024 e 2034. Agora, você pega saúde e assistência social, 8,4%. Serviços profissionais, científicos e técnicos, 7,5%. Informação, 6,5%. Isso não significa que todo profissional estrangeiro vai ter emprego. Não significa isso. Significa apenas que existem setores relevantes da economia americana onde a demanda projetada continua crescendo. E para uma pessoa qualificada, isso precisa entrar em análise. Agora vem a parte que talvez algumas pessoas não esperem ouvir de alguém que trabalha todos os dias com pessoas interessadas nos Estados Unidos. Eu não acho que vale a pena para todo mundo. Se você tem uma vida extraordinária no Brasil, se você está satisfeito com onde você está, com o que você tem, onde você vive, profissionalmente, tem sua família aí do seu lado, a família por perto, não tem interesse em construir uma carreira internacional e mudar realmente significaria destruir uma estrutura para você, que você inclusive gosta e gosta muito, por que eu diria para você mudar? Não ia fazer sentido nenhum. Estados Unidos não precisa ser o objetivo de todo mundo, guarda isso. E ganhar em dólar sozinho também não resolve a vida de ninguém. Mas existe o outro profissional, aquele que olha para os próximos 15, 20 anos, 10 anos, e sente que ainda existe uma segunda carreira para construir. Que olha para a própria experiência e pensa, será que existe um mercado maior para aquilo que eu sei fazer? Para essa pessoa, eu acho que a análise fica muito mais interessante. Se eu tivesse nessa posição, eu não começaria perguntando quanto eu ganho nos Estados Unidos? Eu faria 5 perguntas.
E anota aí. Primeiro, qual é a demanda americana pela minha profissão? Segundo, profissionais com experiência comparável à minha, efetivamente ganham bem? Não o maior salário da internet, uma faixa literalmente realista. Terceira, minha formação e da minha experiência, ela é transferível para o mercado americano? Quarta, minha profissão exige licença, certificação ou alguma etapa adicional que eu possa exercê-la? E quinta, depois de considerar custo de vida, família, carreira, projeto de longo prazo, o que eu realmente estou tentando construir nos Estados Unidos? Porque se a única resposta for quero ganhar mais, talvez seja pouco para justificar uma mudança internacional. Mas se a resposta envolver carreira, mercado, patrimônio, família, oportunidade para os seus filhos e projeto de vida, aí você começou a fazer realmente a pergunta certa. E eu quero aproveitar para te pedir uma coisa. Coloca aqui nos comentários qual que é a sua profissão, sua idade e há quantos anos que você está trabalhando na área. Não precisa colocar salário, porque eu vou olhar os comentários e eu quero escolher algumas profissões que mais vão aparecer aqui para a gente fazer um vídeo específico aqui no canal usando os dados oficiais do mercado americano. Então talvez o próximo vídeo seja exatamente sobre a sua profissão. E se você ainda não é inscrito, se inscreve porque essa série vai continuar. Você ganha bem no Brasil. Ainda vale a pena ir para os Estados Unidos? A minha resposta é: pode sim valer muito a pena, mas provavelmente não pelos motivos que você imaginava quando começou esse vídeo. Se você já ganha bem, a decisão deixa de ser simplesmente onde eu ganho mais e passa a ser onde a minha experiência pode construir mais nos próximos 10, 15, 20 anos, para você, para sua família, para os seus filhos. E são perguntas completamente diferentes. Talvez você descubra que a sua vida no Brasil é exatamente a vida que você quer. Excelente. Mas talvez você descubra que aquilo que levou 20 anos para construir no Brasil não é uma âncora que te impede de sair. Pode ser justamente o ativo que permite que você pense muito maior. Eu quero terminar com uma pergunta. Quanto você precisaria ganhar nos Estados Unidos para abrir mão da vida que você tem hoje aí no Brasil? 100 mil? 150 mil dólares? 200 mil? Ou para você a decisão nem é financeira? Coloca aqui nos comentários porque eu tenho certeza de que vão existir opiniões totalmente divergentes e diferentes, obviamente. E é exatamente essa conversa que eu quero construir aqui no Projeto América. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.